Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ali coming to you from Salvador, Bahia, and today, after listening to this episode, you'll have some good vocabulary to talk about cemetery. This is a topic that is not the most pleasant for many people, and today, what we're going to do is we are going to follow a person's routine, daily routine of work, because this person works as a coveiro. A coveiro is someone who digs graves, but not only that, this person also does many different things in a cemetery. We will have additional information in the learning guide because this is such a wide topic. I didn't know that it was so comprehensive, but we have lots of information there as well. By the way, if you haven't joined us in the conversation lessons that we have every week, you can join us by going to www.portuguesewitheli.com/CAH. Again, it's www.portuguesewitheli.com/CAH. And in this conversation club, we discuss lots of interesting topics related to Brazilian culture, but not only Brazilian culture, other things as well, like things that we do in our daily lives that we want to talk about, but we don't get the chance to do that in Portuguese because we may be traveling or living in a country where they don't speak Brazilian Portuguese, which means any other country but Brazil. And this is a group for people like you who have been learning Portuguese for a while and who want to use Portuguese only in their communication. Now, let's go to episode number 256. Dia na vida de coveiro. Já vi muita criança dizendo que queria ser médico quando crescesse, mas nunca vi nenhuma dizer que queria ser coveiro. Se dissesse, os pais mandavam internar, dizendo que a criança estava louca. Mas o fato foi que esse era o meu sonho desde criança. Tem muita gente preconceituosa para com o trabalho de coveiro, sabia? Ficam achando que você vai lidar com assombração, que você tem que carregar cadáver e coisa do tipo. Eu não ligo. Primeiro, porque a minha família não estava montada na grana. Aos 18 anos, eu estava num mato sem cachorro. Precisava de um ganha-pão e a patroa estava ficando arisca na época. Não podia nem chegar perto. Mas foi só eu completar 18 anos que consegui o emprego de coveiro. Também não é como se houvesse muitos candidatos por aí. Quando comecei a trabalhar no cemitério, foi bem interessante. Era no regime de 12 por 36. Logo no meu primeiro dia de trabalho, fui acompanhar um coveiro mais experiente. Ele me instruiu a começar pelas ordens de serviço. No geral, quando a gente começa a lida, tem uma lista de tarefas a fazer. Às vezes, tem que fazer uma inspeção geral nas alamedas e nos túmulos, só para garantir que tudo esteja limpinho. Muitas famílias passam por ali levando os seus entes queridos para o enterro, e é necessário ter pelo menos dignidade neste momento. A gente também costuma abrir covas. Tem que ter pelo menos um pouco de músculo nos braços e força nas costas também, porque usamos pá, enxada, picareta e o escambau para escavar a terra. Mesmo que a gente consiga afofar a terra com algumas dessas ferramentas, ainda é trabalho pesado. Um sujeito raquítico passa mal nesse ramo. Agora me desculpe a indelicadeza da alusão, mas não é só de cova que vive um coveiro. Em dia de sepultamento, que é quase todo dia, a gente precisa acompanhar o cortejo fúnebre. Por mais cansado e comovido que a gente esteja nesse momento, tem que fazer cara séria. Na cerimônia de sepultamento, a gente ajuda a colocar o caixão na sepultura e tem que seguir as ordens quando tem algum rito religioso. E também não pode fechar a cova nas pressas. Mais uma vez, peço desculpa pelo comentário, mas não é como se alguém ali fosse sair correndo. É uma situação solene. O mínimo que a gente pode demonstrar é paciência. Agora, se tem um trabalho que
Eu não gosto de ajudar na exumação. Não sabia antes de começar, mas não é só enterrar e deixar enterrado, não. Afinal, todo dia nasce e morre gente, e até onde se sabe, a Terra não está ficando maior, não. Então, quem já está morto há muito tempo tem que abrir espaço para quem está morrendo agora. É aí que entra a exumação. No dia da exumação, a gente vai até o jazigo correto. Lá, a gente consulta a lápide, se certifica de que é a sepultura correta e começa a escavar. Tem que abrir com cuidado, porque às vezes o caixão está arruinado. Além disso, tem que usar os EPIs para evitar qualquer contaminação. Daí o pessoal especializado vem, remove os restos mortais e faz o que a família mandou fazer. Às vezes, transferem os despojos para as gavetas do ossuário e às vezes mandam cremar e colocar as cinzas numa urna. Como disse antes, tem muita gente que tem preconceito, mas eu não tenho não. Adoro trabalhar como coveiro. Só saio daqui para ser agente funerário ou para ser cliente do cemitério. Nosso narrador começa o monólogo de hoje falando que não é toda criança, né, que tem o sonho de ser coveiro. E, de fato, muitas crianças nem sabem que existe o coveiro. Então, como podem sonhar com isso? Mas o que é um coveiro? O coveiro, ou o sepultador, é o profissional que prepara as covas para os enterros e mantém a organização nos cemitérios. Então, se muitos pais nem gostam de falar de cemitérios com os filhos, imagina falar das profissões envolvidas no cemitério, não é mesmo? Mas o narrador tinha o sonho de ser coveiro, não se sabe como, e ele acabou se tornando um. Como o narrador diz, tem muita gente preconceituosa sobre, né, que essas pessoas têm preconceito com o trabalho do coveiro. Por quê? Elas têm algumas superstições. Elas pensam que um coveiro vê assombrações e pensam que um coveiro carrega um cadáver. Bom, e aqui a gente já tem algumas expressões interessantes. Primeiro, quando a gente diz que alguém é preconceituoso, isso significa que essa pessoa tem preconceitos, ou seja, ela tem opiniões, geralmente negativas, sobre alguma coisa, mas ela tem opiniões que não são baseadas em fatos. Elas são baseadas em estereótipos ou generalizações. Por exemplo, a minha cunhada é muito preconceituosa. Ela foi para o Rio de Janeiro achando que todo carioca é ladrão. Isso é um preconceito, e a minha cunhada é preconceituosa. Temos vários tipos de pessoas preconceituosas e as pessoas têm preconceitos com coisas diferentes. Eu mesmo tenho um preconceito contra qualquer comida que seja doce e salgada ao mesmo tempo. E eu falo sério, eu não acho que esse tipo de coisa possa ficar bom. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode ter um preconceito com uma nacionalidade. A gente pode ter preconceito com basicamente tudo. A segunda palavra que o narrador utilizou aqui foi assombração. E a assombração é uma coisa sobrenatural, é uma manifestação, um espírito, um fantasma. E a assombração é chamada assim porque ela assombra, ela assusta, ela perturba alguém. E tem muita gente que acha que os cemitérios têm muitas assombrações, porque ali ficam os cadáveres das pessoas que já faleceram. E cadáver é a nossa próxima palavra,
que o cadáver é o corpo sem vida de uma pessoa ou de um animal. E o cadáver é um termo mais técnico, não é um termo tão popular. Além disso, se referir a uma pessoa, ou melhor, ao corpo de uma pessoa como cadáver, parece que a gente está falando de uma cena de um crime ou coisa do tipo. Então, é uma palavra mais especializada. Outra palavra que nós usamos para cadáver de pessoas é defunto. Lá no guia de aprendizagem, eu tenho uma diferença entre o defunto, o cadáver e algumas outras observações sobre o uso dessas palavras. O narrador disse que muitas pessoas são preconceituosas para com o trabalho de um coveiro, mas não ele. E ele dá algumas razões. A gente já sabe que o sonho do narrador era ser coveiro. Um sonho um pouco estranho, mas vá lá, tudo bem, é um sonho. Mas a outra razão é porque a família do narrador não estava montada na grana. Ele precisava de um ganha-pão e, além disso, a patroa estava ficando arisca. Então, o narrador tinha alguns probleminhas. O primeiro deles é que a família dele não estava montada na grana. E quando uma pessoa está montada na grana, é uma expressão informal que quer dizer que essa pessoa é rica. Ela tem muito dinheiro. Ela está montada na grana. Por exemplo, olha, depois que o meu vizinho começou esse novo trabalho, ele anda montado na grana. Comprou um carro novo, uma casa, fez cirurgia, até colocou cabelo na cabeça. E ele era careca. Ele está montado na grana. O vizinho conseguiu ali um trabalho e agora está montado na grana. No caso do narrador, ele não estava montado na grana. Ou seja, ele não era rico. E muito provavelmente quem diz que não é rico é pobre. Ou, pelo menos, remediado. Lá no guia de aprendizagem eu tenho uma pequena observação sobre palavras para descrever a situação financeira de algumas pessoas, como rico, pobre, remediado, confortável e algumas outras palavras. O outro termo que o narrador disse foi que ele precisava de um ganha-pão. E um ganha-pão, assim usado como um substantivo, é um trabalho ou uma atividade que traz dinheiro para você. O meu ganha-pão, por exemplo, é dar aulas. Eu tenho várias coisas, podcasts, livros, isso e aquilo, e tudo isso ajuda. Mas o meu principal ganha-pão é ensinar português. É dar aulas de português diretamente para pessoas como você, que está escutando esse podcast. E a gente também pode usar como verbo. Eu comecei a ganhar meu próprio pão aos 18 anos. Eu comecei a ganhar o meu próprio pão aos 18 anos. E você? Com quantos anos você começou a ganhar o próprio pão? É uma boa pergunta para começar uma conversa. E o narrador ainda disse que tinha uma pessoa que estava um pouco irritada com ele. Quem era essa pessoa? A patroa. Mas aqui, patroa é uma palavra informal. Normalmente, é a esposa ou a companheira de uma pessoa, num contexto mais familiar. Então, por exemplo, se eu sou casado com uma mulher, ela é a minha patroa. E é muito comum quando as pessoas se cumprimentam, especialmente as pessoas mais velhas, né, com mais de... Eu me sinto um pouco mal dizendo as pessoas mais velhas com 40 anos, que eu tenho quase 40, né? Então, tipo, não, são mais velhas, mas as pessoas mais ou menos da minha idade olham para outro dia assim e perguntam, e aí, como é que vai a patroa? Ou seja, como é que vai a sua esposa? A minha esposa vai bem, a pessoa pode responder. Ou a patroa vai bem. Não é comum usar patrão nesse caso. Patrão é mais reservado para o chefe, mas a patroa pode ser a esposa. Até porque a patroa, geralmente aqui no Brasil, é quem manda na casa.
E o narrador descreveu a esposa dele, ou a namorada, não sei, ele não disse se é casado ou não, mas provavelmente é a esposa, e ele casou muito cedo, né, com 18 anos. Ele disse que a patroa estava arisca. E quando alguém está arisco, é difícil você conversar com a pessoa, é difícil você se aproximar dela, porque ela está desconfiada ou irritada, ela não dá confiança para você. Geralmente, uma pessoa arisca evita contato e evita interagir. Eu posso falar que uma pessoa é arisca ou um animal é arisco. Por exemplo, meu gato é muito arisco com as pessoas que ele não conhece. Quando alguém novo chega em casa, o gato prefere se afastar. No caso, a esposa estava arisca, né? A patroa estava arisca, provavelmente porque não tinha dinheiro e ela também não confiava no marido, não sei porquê. Quando o narrador completou 18 anos, ele conseguiu um emprego, né? Não tinha muito candidato, como ele diz, e o trabalho que ele tinha de coveiro era no regime de 12 por 36. Quando a gente fala de regime de trabalho no Brasil, isso significa o horário de trabalho. Por exemplo, se você trabalha num regime comercial, isso significa que você trabalha de segunda a sexta, das 9 às 5, né? Das 9 da manhã às 5 da tarde. No caso do narrador, ele trabalha no regime de 12 por 36, ou seja, ele trabalha durante 12 horas e descansa durante 36 horas. Tecnicamente você trabalha dia sim, dia não. Muitos médicos, né, que trabalham em hospitais fazendo plantão, eles trabalham no regime de 12 por 36. Ou seja, eles trabalham 12 horas direto e descansam 36. Muitos enfermeiros também, né? Eu tenho alguns alunos e algumas alunas que são da área de enfermagem e muitos deles trabalham no regime de 12 por 36 e normalmente eles gostam do trabalho. Até porque eu acho que para ser da área de saúde a pessoa tem que gostar, né? Não sei se você concorda. Me diga. E aí, quando o narrador chegou para trabalhar lá, além de ser 12 por 36, ele ficou trabalhando com um coveiro mais experiente. E é natural, ele foi aprender com esse coveiro, ele foi ser aprendiz com esse coveiro mais experiente. E o narrador diz que o coveiro mais experiente instruiu o narrador a começar pelas ordens de serviço, porque quando eles começam a lida, tem uma lista de tarefas a fazer. Antes de continuar, a gente tem aqui algumas expressões interessantes. A primeira delas é o verbo instruir. E quando você instrui alguém a fazer alguma coisa, você orienta ou ensina essa pessoa sobre como realizar algumas tarefas ou atividades. Por exemplo, no meu primeiro emprego, o chefe me instruiu a sempre dizer bom dia para os clientes. No meu primeiro emprego, o chefe me instruiu a sempre dizer bom dia para os clientes. Ou seja, o meu chefe me ensinou a sempre dizer bom dia, né? Ele me orientou a fazer isso, porque provavelmente era boa prática. E eu sempre instruo os meus alunos a utilizarem materiais diferentes para aprender português, porque uma fonte só nunca é suficiente. É muito boa, mas nunca é suficiente. E o verbo foi instruir. A outra palavra que o narrador utilizou é boa para quem trabalha com escritórios ou então oficinas de carro também. Algum local que você precise fazer algo sob ordem de alguém, que é a ordem de serviço. A ordem de serviço é geralmente um requerimento ou uma solicitação, é um documentozinho que diz qual serviço deve ser realizado. Se você vai para uma oficina, por exemplo, antes de fazer tudo, tem que ter uma ordem de serviço.
Então, o pessoal do escritório lança uma ordem de serviço, essa ordem de serviço é passada para os mecânicos, e aí os mecânicos fazem o trabalho de acordo com a ordem de serviço. E o narrador disse que, quando começam a lida, eles têm ali as ordens de serviço, né? E a lida é o trabalho diário, geralmente que exige muito esforço. Tem uma palavra sinônima que é a labuta, mas a lida é sempre vista como uma coisa difícil, com muito esforço, trabalhosa. E no caso do narrador, como ele cava covas, né, ele tem que ter muita força, ali realmente é a lida. Eu falo muito também da minha lida diária, né? No meu dia a dia eu tenho que preparar documentos, dar aulas, enviar e-mails. E aqui a lida começa cedo, né? Normalmente eu começo às 6 horas da manhã, mas aí é porque eu gosto. E que atividades são essas que o narrador tem? Bom, primeiro ele começa falando de algumas atividades mais gerais, como, por exemplo, fazer uma inspeção nas alamedas e nos túmulos, porque eles têm que garantir que tudo esteja limpo para que as famílias que levam seus entes queridos para o enterro tenham, pelo menos, dignidade, porque é um momento triste. E aqui nós temos várias palavras interessantes. A primeira delas é a alameda. A alameda é um caminho que tem árvores dos lados dela. Tem árvore da esquerda, tem árvore na direita. Ou seja, esse caminho é ladeado de árvores. Tem árvores de um lado e de outro. É uma alameda. Aqui em Salvador mesmo, nós temos muitas alamedas, porque é uma cidade com muitas árvores e algumas dessas ruas têm árvores dos dois lados. Então a gente chama essas ruas com árvores de alameda. Já o túmulo, que o narrador também tem que inspecionar, é a estrutura ou o local onde a pessoa falecida é enterrada. O túmulo é sinônimo de sepultura. Então, onde uma pessoa é enterrada, pode ser o túmulo dela ou a sepultura dela. Algumas pessoas preferem dizer túmulo, outras pessoas preferem dizer sepultura. Elas acham que sepultura é mais respeitoso. Mas ambas as palavras são sinônimas, tá? E o narrador disse que tem que garantir que essas alamedas e esses túmulos estejam limpos, porque muitas famílias passam levando os entes queridos para o enterro. E o ente querido, normalmente a gente fala no plural, mas pode ser também no singular, o ente querido, é uma pessoa amada, uma pessoa próxima. Geralmente são os nossos familiares, né? Mas também pode ser um amigo ou uma pessoa muito próxima, mas não parente consanguínea, né? Parente do mesmo sangue. E é muito utilizada na linguagem de publicidade, especialmente se você compra algum serviço de saúde, né? Eles dizem que você tem que se proteger e proteger os seus entes queridos, ou seja, familiares, amigos próximos, pessoas muito íntimas. E o enterro é quando você vai levar uma pessoa falecida para colocar debaixo da terra. Essa é uma maneira muito clínica de explicar, mas é o ato de enterrar ou sepultar ou colocar essas pessoas ou esses falecidos debaixo da terra. O enterro pode ser a ação de enterrar, como também pode ser a cerimônia. Então, como cerimônia, o enterro e o sepultamento são sinônimos. Quando uma pessoa morre aqui no Brasil, normalmente a gente tem alguns cartões de informação para dar para os entes queridos, familiares, conhecidos.
e lá diz a data do sepultamento e, geralmente, a data da missa do sétimo dia. Eu falo um pouco mais sobre a missa do sétimo dia lá no guia de aprendizagem, na parte do texto de expansão, para ir mais longe, porque seria muita coisa para falar aqui. Mas, em geral, esses cartõezinhos têm a data do sepultamento e a data que a missa vai acontecer. Daí então, o narrador de fato começa a falar de como é a rotina dele como coveiro, né? Como sepultador. O primeiro trabalho dele é abrir covas. E para abrir covas, ele disse que é necessário ter força, músculos, né? Porque precisa usar algumas ferramentas pesadas ou difíceis, como a pá, a enxada, a picareta e outras também para escavar a terra. E aqui nós temos muitas palavras importantes. A primeira delas é a cova. A cova é o buraco que é escavado para enterrar uma pessoa falecida, né? Um finado. Então, a gente normalmente diz aqui que as covas têm que ter uma profundidade de 7 palmos. Não sei se isso ainda é verdade, mas tem que ser uma cova profunda. Lá no guia de aprendizagem eu também tenho informações sobre cova rasa e vala comum, que são outras modalidades de sepultamento que acontecem em situações específicas. Inclusive, a palavra cova é muito utilizada em algumas expressões do dia a dia. Quando alguém está muito mal, seja de saúde ou não vai indo muito bem, a gente diz que o fulano está com o pé na cova. Literalmente? Não, claro. Mas ele está em uma situação muito difícil, ele está com o pé na cova. E, em geral, se alguém comete muitos erros por burrice ou ganância, né, porque ela quer muito dinheiro e ela continua cometendo erros, a gente diz que ela está cavando a própria cova. Então, se o fulano continua gastando dinheiro com bebidas, com saídas e tal, e ele não está se preparando para o futuro, ele está cavando a própria cova. Lá no guia de aprendizagem eu tenho essas expressões e outras também. As ferramentas que o narrador menciona aqui são a pá, a enxada, a picareta e o escambau. Uma delas não é ferramenta, tá? A pá é uma ferramenta normalmente utilizada para cavar buracos. Ela tem uma lâmina larga e plana. Você pode cavar buracos. Se você morar em uma região fria onde tem neve, geralmente a gente usa uma pá para remover a neve da calçada. A enxada é um instrumento de lâmina, aliás, com uma lâmina metálica que está fixada em um cabo. E normalmente a gente usa a enxada para capinar, ou seja, para remover o capim da terra, e também para preparar o chão quando a gente vai fazer jardinagem ou outra coisa. A enxada é bem usada aqui na agricultura. A picareta é uma ferramenta que tem uma ponta afiada, ela tem um cabo e nessa cabeça do cabo tem uma ponta afiada, ou seja, uma ponta fina, e outra ponta achatada, ou seja, outra ponta plana. E ela é usada para quebrar materiais duros, né? Tipo, você pode quebrar uma pedra com uma picareta, mas tem uma picareta específica chamada chibanca, que é usada justamente para os enterros, né? Para preparar as covas. Porque às vezes tem planta no chão, e aí a chibanca, né, que é um tipo de picareta, é usada para remover as raízes de plantas. Lá no guia de aprendizagens você vai ver fotografias para cada uma dessas ferramentas, mas dá para usar o Google também para procurar imagens. E quando o narrador menciona as ferramentas, ele fala a pá, a enxada, a picareta
E o escambau? Essa expressão é fixa. A gente normalmente diz e o escambau. Isso significa e outras coisas mais. É uma lista que a gente faz e a gente usa e o escambau para dizer etc. Por exemplo, na minha última viagem à Tailândia, eu resolvi comer todo tipo de comida esquisita para nós no Brasil. Então, eu comi aranha, barata, escorpião e o escambau. Comi tudo o que podia comer. Então, eu comi aranha, escorpião, minhoca e o escambau. Ou seja, eu comi aranha, escorpião, minhoca, etc. Lá no guia de aprendizagem, eu tenho algumas informações adicionais sobre essa expressão. E o narrador faz depois um comentário não muito simpático, porque ele diz que tem que usar essas ferramentas, né? Mas mesmo que use as ferramentas para afofar a terra, ou seja, para deixar a terra mais fofa e menos compacta, né, mais macia, tem que ter muita força física, porque uma pessoa raquítica passa mal nesse ramo. Uma pessoa raquítica passa mal nesse ramo. E aqui nós temos duas expressões. Primeiro, uma pessoa raquítica é uma pessoa muito magra. Ela tem pouquíssima força. Uma pessoa raquítica pode ter dificuldade em realizar trabalhos pesados e, em geral, as pessoas ficam raquíticas por deficiências na alimentação ou por pobreza mesmo, né? Que tem muitas pessoas que são tão pobres que não têm como comer e ficam muito magras. Então, isso é uma condição médica. A gente chama também de raquitismo, é o nome da condição. Mas é usada essa palavra, às vezes, para falar de uma pessoa muito magra. Não fico orgulhoso do que vou dizer, mas eu tinha um amigo, quando a gente era criança e adolescente, que ele era muito magro. E então as pessoas chamavam ele de raquítico. Ele não era tecnicamente raquítico, mas as pessoas usavam essa palavra como um insulto. E quando a gente diz que alguém passa mal fazendo alguma coisa, tem dois sentidos. Aqui no monólogo, o sentido é de que essa pessoa tem dificuldades grandíssimas para conseguir fazer alguma coisa. Então, por exemplo, olha, eu tento fazer esses cálculos, mas eu sempre passo mal em matemática. Ai, com esse negócio de matemática eu sempre passo mal. Ou seja, eu sempre tenho muita dificuldade em fazer coisas com matemática. O outro sentido é o sentido mais médico, de que uma pessoa se sente doente, fraca, seja por doença mesmo, ou seja por condições naquele momento. Muitas pessoas que vão para a praia passam mal por causa do calor. Não é todo mundo, mas se você não tem o hábito de ir para a praia, é bom se preparar com muita água e não pegar muito sol. Se você tomar muito sol e ainda não tiver o costume de tomar sol, você pode passar mal. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas informações adicionais sobre a expressão passar mal e que tipos de mal a gente pode passar em determinadas situações. Daí, o narrador continua falando um pouco sobre a rotina dele. A tarefa principal do coveiro é cavar covas, né? Preparar a cova para o sepultamento. Mas o narrador diz aqui que não é só isso que eles fazem. Inclusive, ele faz até uma alusão, né, uma referência indireta a uma passagem bíblica, se eu não me engano, que é nem só de pão viverá o homem. E o narrador disse, nem não é só de cova que vive um coveiro.
Ele pede desculpas porque ele sabe que é um assunto sério, mas ainda assim ele continua fazendo esses comentários. O narrador diz que em dia de sepultamento, ou seja, em dia que tem uma cerimônia de enterro, eles precisam acompanhar o cortejo fúnebre. E antes de falar do cortejo fúnebre, eu preciso falar do velório. Aquela cerimônia quando as pessoas vão dar um último adeus ao corpo do falecido ou da falecida é chamada de velório aqui no Brasil. Então, no velório, as pessoas chegam para ver o cadáver, falam com as outras pessoas e depois que termina o velório, vai começar o sepultamento. A família e os amigos acompanham o defunto, né, a pessoa morta, que é levada, e esse grupo que vai do velório até o local do sepultamento é o cortejo. E como está levando uma pessoa morta ali, a gente chama de cortejo fúnebre. Ou seja, o cortejo fúnebre é a procissão que acompanha o corpo do falecido até o local do enterro, né, até o local do sepultamento. E o narrador diz aqui que não importa se eles estão cansados ou comovidos, eles têm que fazer cara séria, né? E uma pessoa que está comovida, ela está sensibilizada, ela está emocionada. Uma pessoa comovida com a situação de outra, ela sente empatia e provavelmente um pouco de tristeza. Então, quando o narrador está em um sepultamento, ele vê as famílias chorando ou talvez lamentando. E o narrador talvez fique comovido, né? Provavelmente ele fica, se ele for um ser humano. Então, ele pode querer chorar também, mas como ele está ali para trabalhar, ele tem que fazer cara séria. Ou seja, ele tem que manter a seriedade. O narrador diz que na cerimônia de sepultamento, ou apenas no sepultamento, eles ajudam a colocar o caixão, ou o caixão, a pronúncia varia um pouco no Brasil, coloca o caixão na sepultura. E o caixão é o local onde, ou melhor dizendo, é a caixa, né, o, o recipiente, onde o corpo do falecido é colocado para o enterro ou para a cremação. Em geral, os caixões são de madeira. Falando um pouco de hábitos de enterros e velórios, na minha cidade natal, eu lembro quando eu era criança, os velórios eram de caixão aberto. Então, quando morria alguém, eu lembro de uma vizinha que morreu, uma época. Muitos vizinhos morreram, na verdade, e eu fui para muitos velórios quando eu era criança. Mas eram velórios de caixão aberto, ou seja, o corpo do falecido ou da falecida estava dentro do caixão e as pessoas vinham, olhavam para o cadáver. Era muito comum alguém fazer um comentário: "Nossa, parece que está dormindo, né?" E eu confesso, quando eu era criança, eu sentia vontade de rir se alguém comentasse isso. Mas agora que eu sou adulto, eu entendo o que é que realmente acontece. Então, ali é o caixão. Lá no guia de aprendizagem eu tenho informações adicionais, porque não é um assunto que todo brasileiro goste de discutir, né? Tem gente que nem quer comprar o próprio caixão, e eu mesmo já comprei o meu, bonitinho inclusive, mas tem gente que não quer comprar o próprio caixão porque tem superstição ou algum tipo de medo, né? Ou alguma coisa. Eu não julgo, eu entendo porque as pessoas têm um pouco de receio, né? Um pouco de medo. Bom, o narrador ainda diz aqui que durante o sepultamento tem
que seguir as ordens quando tem algum rito religioso. E o rito é as cerimônias, as práticas formais de, ou pode ser um rito religioso ou um rito cultural, né? Se uma pessoa era de determinada religião, na hora do sepultamento, tem algumas coisas que têm que ser feitas. Se a pessoa é de determinada cultura, tem algumas coisas que têm que ser feitas de outra maneira. Então, são ritos diferentes. E se você pensar, rito é a mesma coisa que ritual? Não, mas é parecido. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas informações a respeito dessas palavras, né? E o narrador ainda diz que tem que fazer tudo com muita paciência, porque é uma situação solene. E uma situação solene, né, uma ocasião solene, é uma situação séria, ela é formal, ela é digna. Né? Uma situação solene exige respeito e comportamento apropriado. Então, em geral, um sepultamento é uma situação muito solene. Eu lembro que, bom, não todos os sepultamentos. Eu tenho uma amiga que a família dela tem uma cultura um pouco diferente e eles fizeram um samba, né? Fizeram um pagode muito grande, todo mundo dançando, churrasco e tal, no sepultamento de um tio dela. Eu participei, achei muito bonito, mas eu confesso, é muito diferente. Normalmente a gente fica muito quieto, muito sério nessas situações. Outra situação solene é quando você vai participar de um tribunal, né? Em um júri. Ali é muito solene, então tem que manter um comportamento adequado. Enfim, o narrador diz que ele gosta do trabalho, tudo bem, ele gosta, mas ele não gosta de ajudar na exumação. E a exumação é quando desenterram um corpo que já foi sepultado. Uma exumação pode ser realizada por vários motivos. Por exemplo, pode ser por motivos legais, né? Precisa fazer uma investigação biológica, ou para transferir o cadáver para outro lugar. Então, é desenterrar o cadáver, fazer uma exumação. E o narrador descreve aqui como é feita. Né? E eu tenho que dizer, eu assisti alguns vídeos, falei com algumas pessoas para poder aprender como era uma exumação. Porque eu nunca tinha visto uma, né? Aí eu vi e agora estou trazendo para vocês. Porque no dia da exumação, o narrador vai para o jazigo, onde está o cadáver, né? E o jazigo é um espaço no cemitério onde é sepultada uma ou mais pessoas. Então, só hoje você aprendeu 3 palavras para a mesma coisa: a sepultura, o túmulo e o jazigo. São 3 palavras sinônimas em geral, mas tem uma pequena diferença entre elas. No geral, se você usar o jazigo, o túmulo ou a sepultura, ninguém vai corrigir você não. Mas tem uma pequena diferença entre elas que está descrita lá no guia de aprendizagem, tá? E o jazigo vem do verbo jazer, que é ficar. É um verbo um pouco antigo e não muito utilizado. Então, lá no jazigo, o narrador consulta a lápide para ter certeza de que está realmente no local correto. E a lápide pode ser uma placa de pedra ou de outro material colocada na sepultura. Geralmente na lápide fica o nome do falecido, né, João José das Quantas, a data de nascença, 1900 e lá vai bolinha, e a data de falecimento, 2000 e tantos. Às vezes, numa lápide, a gente também tem fotografias. Eu vejo muito isso em alguns cemitérios aqui em Salvador, que tem umas lápides com fotografias, e tinha um cemitério na minha cidade natal, lá em Maracanaú, que nas lápides apenas tinha o nome das pessoas, que era um nome bem longo. E a fotografia geralmente não tinha na lápide em si, as pessoas levavam porta-retrato.
Eu tenho que dizer, eu já frequentei muitos cemitérios, né, é uma coisa que eu não falo muito, porque senão as pessoas dizem: "Nossa, que estranho", mas, tem muitos assim, né. Então, ele vai lá, olha está na lápide, tem que ter cuidado, porque às vezes o caixão está em más condições, né, está arruinado, e ele também tem que usar os EPIs para evitar contato com os restos mortais. O EPI é um termo muito comum para quem trabalha na indústria. EPI significa equipamento de proteção individual. Pode ser um capacete, né, uma coisa que você coloca para proteger a sua cabeça. Pode ser um par de luvas que você protege as suas mãos. Até o que as pessoas chamam de hazmat suit, que são aquelas roupas para situações de contaminação geral, aquilo ali também é um EPI, um equipamento de proteção individual. E os restos mortais, que eu falei agora, é a maneira como a gente se refere ao que resta do corpo de uma pessoa após a morte, especialmente depois de muito tempo de decomposição ou depois que o corpo é cremado, né? Ele vira cinzas, então aquilo ali são os restos mortais de uma pessoa. E na exumação eles fazem realmente isso. Eles pegam os restos mortais, claro que com todo o cuidado, com todo o respeito, e ou transferem os restos mortais para um ossuário, que é um local onde os ossos dos mortos são armazenados. Os cemitérios geralmente têm um ossuário específico, com várias gavetas, com vários níveis, para poupar espaço, tecnicamente. E também podem usar os despojos, né, os ossos, os restos mortais, para cremar e colocar as cinzas numa urna. E cremar é o processo de queimar o corpo de um falecido até que fiquem apenas as cinzas. Depois as cinzas são colocadas dentro de um recipiente, que é chamada de urna, né, do crematório, e a família pode colocar essa urna em um local especial, talvez num mausoléu. Eu tenho mais informações sobre isso também no guia de aprendizagem. Ou pode ah, fazer alguma coisa com essas cinzas, às vezes jogar no mar, como a gente vê nos filmes, ou jogar na natureza, depende. E o narrador no final diz que tem muita gente que sim tem preconceito, mas ele não. Ele até quer ser um agente funerário, que é a pessoa que faz a coordenação total dos serviços funerários, né? Não é só o coveiro, faz a documentação, faz todo o processo funerário, ou quer sair dali para ser cliente do cemitério. Bom, para ser cliente do cemitério a gente sabe o que é que tem que acontecer, mas o narrador, por enquanto, não é cliente dele. Agora a gente vai escutar o monólogo mais uma vez, mas dessa vez numa pronúncia mais relaxada. Já vi muita criança dizendo que queria ser médico quando crescesse, mas nunca vi nenhuma dizer que queria ser coveiro. Se dissesse, os pais mandavam internar dizendo que a criança estava louca. Mas o fato foi que esse era o meu sonho desde criança. Tem muita gente preconceituosa para com o trabalho de coveiro, sabia? Ficam achando que você vai lidar com assombração, que você tem que carregar cadáver e coisa do tipo. Eu não ligo. Primeiro, porque minha família não estava montada na grana. Aos 18 anos, eu estava num mato sem cachorro. Precisava de um ganha-pão e a patroa estava ficando arisca na época. Não podia nem chegar perto. Mas foi só completar 18 anos que consegui o emprego de coveiro. Também não é como se houvesse muitos candidatos por aí, né? Quando comecei a trabalhar no cemitério, foi bem interessante. Era no regime de 12 por 36. Logo no meu primeiro dia de trabalho, fui acompanhar um coveiro mais experiente. Ele me instruiu a começar pelas ordens de serviço. No geral, quando a gente começa a lida, tem uma lista de tarefas a fazer. Às vezes tem que fazer uma inspeção geral nas alamedas e nos túmulos, só para garantir que tudo esteja limpinho. Muitas famílias passam por ali levando seus entes queridos para o enterro, e é necessário ter pelo menos dignidade neste momento. A gente também costuma abrir covas. Tem que ter pelo menos um pouco de músculo nos braços.
E força nas costas também, porque usamos pá, enxada, picareta e o escambau para escavar a terra. Mesmo que a gente consiga afofar a terra com algumas dessas ferramentas, ainda é trabalho pesado. Um sujeito raquítico passa mal nesse ramo. Agora, me desculpe a indelicadeza da alusão, mas não é só de cova que vive um coveiro. Em dia de sepultamento, que é quase todo dia, a gente precisa acompanhar o cortejo fúnebre. Por mais cansado e comovido que a gente esteja nesse momento, tem que fazer cara séria. Na cerimônia de sepultamento, a gente ajuda a colocar o caixão na sepultura e tem que seguir as ordens quando tem algum rito religioso. E também não pode fechar a cova nas pressas. Mais uma vez, peço desculpa pelo comentário, mas não é como se alguém ali fosse sair correndo. É uma situação solene. O mínimo que a gente pode demonstrar é paciência. Agora, se tem um trabalho que eu não gosto, é de ajudar na exumação. Não sabia antes de começar, mas não é só enterrar e deixar enterrado, não. Afinal, todo dia nasce e morre gente. E até onde se sabe, a Terra não está ficando maior, não. Então, quem já está morto há muito tempo tem que abrir espaço para quem está morrendo agora. É aí que entra a exumação. No dia da exumação, a gente vai até o jazigo correto. Lá a gente consulta a lápide, se certifica de que a sepultura é correta e começa a escavar. Tem que abrir com cuidado, porque às vezes o caixão está arruinado. Além disso, tem que usar os EPIs para evitar qualquer contaminação. Daí o pessoal especializado vem, remove os restos mortais e faz o que a família mandou fazer. Às vezes, transfere os despojos para as gavetas do ossuário. E às vezes mandam cremar e colocar as cinzas numa urna. Como disse antes, tem muita gente que tem preconceito, mas eu não tenho não. Adoro trabalhar como coveiro. Só saio daqui para ser agente funerário ou para ser cliente do cemitério. Oi, muito obrigado por ouvir esse episódio até o final. Eu sou o Eli e eu agradeço muito o seu apoio. Se você tiver tempo e puder, por favor, deixe uma avaliação sobre esse podcast na plataforma que você escuta o podcast. Claro, nem todas as plataformas podem fazer isso. Se a sua não puder, não tem problema. Continue ouvindo, mande suas mensagens e a gente se vê por aqui. Tchau!